Pessoal, agora que a gente já sabe calcular o valor do mol de cada substância, que é aquele valor em gramas, que a gente consegue calcular a partir da fórmula dela, né? A gente vai aprender então uma coisa muito importante em química, que é o fenômeno químico. O que acontece no fenômeno químico? Substâncias que eu vou chamar de reagentes são transformadas em substâncias que a gente chama de produtos. Então, eu pego, misturo duas substâncias e vou obter uma ou duas substâncias diferentes. Então, eu tenho uma alteração importante, profunda da matéria. Ela é tão profunda que a substância ou substâncias que eu obtenho são diferentes das substâncias que eu tenho inicialmente. É diferente do fenômeno físico, onde se eu aqueço a água e ela se transforma em vapor, o vapor continua sendo água. É uma alteração física, ela não é profunda, porque a matéria inicial continua tendo sua mesma natureza. Ela não muda. E aqui não. Nessas situações em que a natureza da matéria é alterada, esses fenômenos profundos são conhecidos como as reações químicas. Agora, nas reações químicas, os reagentes eles são consumidos para que os produtos possam ser formados. É igual o ingrediente o bolo. Eu tenho que usar o ingrediente para produzir o bolo. Quando eu tenho o bolo, eu não tenho mais ingrediente. Eu escolho um ou outro. Se eu quiser ficar só com o ingrediente, ele vai ficar sempre daquele jeito. Se eu quiser fazer o bolo, eu tenho que consumir os ingredientes. Então, os ingredientes, que a gente chama aqui na química, de uma maneira mais formal, de reagentes, eles sempre são consumidos. E os produtos sempre são formados a partir do consumo desses reagentes, né? Nesses processos, vale uma lei, que eu considero a lei mais importante da química, que é a lei de Lavoisier. Todo mundo conhece essa lei, porque já ouviu falar alguma coisa desse tipo. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É o princípio de conservação da matéria devido a esse cientista francês de nome Lavoisier. Mas o que essas palavras significam para os químicos e também para o nosso dia a dia? Que quando eu tenho as substâncias que eu vou usar para fazer uma transformação, para obter os produtos, eu nunca vou poder obter mais produto do que eu tinha quando eu tinha lá os reagentes. Então, eu não posso produzir matéria. E também, eu não posso destruir matéria. Nenhuma matéria desaparece quando é transformada de reagente para produto. As massas de produtos e de reagentes, elas têm que ser iguais. É como se fosse essa balança que está desenhada aqui, ó. A quantidade de matéria que eu usei e a quantidade de matéria que eu obtive, se colocadas essas quantidades numa balança, elas equilibrariam a balança. Então isso é importante. A massa dos reagentes é igual, isso sempre, à massa dos produtos. Isso é um princípio que a gente atribui ao cientista Lavoisier. Mas como assim? Na reação química, a gente precisa ver algumas coisinhas aqui. Esses números que aparecem, né, perto dos símbolos, tem número que é pequeno, tem número que é grande, tem número que fica no rodapé da fórmula, tem número grande que fica na frente da fórmula. O que eles significam? Eles são exatamente o número de mols com que a substância está trabalhando. Tem duas situações, o número de mols dentro da fórmula e o número de mols externo à fórmula. Como é que eu faço isso? Dentro da substância H2, são dois átomos de hidrogênio.
Mas para participar desse fenômeno que a gente tem aqui, eu preciso de 2 de H2. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Quem são esses números, né, que a gente está usando aí, que a gente está aprendendo o que eles são? O pequeno é conhecido como índice e ele vale somente dentro da fórmula. Ele vale somente para o símbolo que está à esquerda dele. Aqui ele quer dizer 2 hidrogênios. Quando eu trabalho outro, que fica na frente da fórmula, é o coeficiente, ele multiplica a fórmula toda. Então, se lá na fórmula eu tenho 2 hidrogênios, com essa multiplicação que eu faço aqui, 2 vezes 2, eu tenho agora 4 hidrogênios. Outra coisa interessante, substância oxigênio aqui, não tem um coeficiente na frente. Quando não aparece é porque ele é 1. 1 vezes 2 quer dizer que são 2 átomos de oxigênio, 2 mols de oxigênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Quando não aparece o índice, também é porque ele é 1. 2 vezes 1, 2 oxigênios. Mas para a gente que trabalha em laboratório, o que importa é a massa. Então, o mol vai ajudar a gente a saber quanto que eu uso de reagente e quanto que eu obtenho de produto. Eu vou precisar usar a tabela periódica. Na tabela periódica, a gente tem para cada elemento uma coisa que chama massa atômica. Essa massa atômica, o que ela representa? Ela representa a quantidade em gramas que é o mol daquele elemento. Então, nessa reação química aqui, a gente vai precisar saber o mol do hidrogênio e do oxigênio. Aí, a gente vai lá na tabela e tira esses valores de lá. A gente vai na casinha de hidrogênio, vê que a massa atômica dele é 1. A gente representa 1 grama. Vai na casinha do oxigênio, vê que a massa atômica dele é 16. A gente representa 16 gramas. Então, a gente vai fazer o quê? A demonstração do que eu tenho antes em massa é igual ao que eu tenho depois. Ou seja, que a massa de reagente e de produto é igual, né? Então, vamos lá. Hidrogênio. Aqui tem 2 vezes 2, 4. Quanto que é a massa dele? A gente tirou lá de trás. É 1 grama. 4 vezes 1. Então, aqui eu tenho de hidrogênio 4 gramas. Oxigênio. Eu tenho 2. 1 vezes 2 é 2, né? E aí, quer dizer que de oxigênio, eu tenho 2 mols vezes o valor, que é 16, vai dar 32 gramas. Somando tudo do lado esquerdo, que são os reagentes, 32 mais 4, eu tenho um total de reagentes de 36 gramas. Vamos ver o outro lado agora. De hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Qual que é a massa dele? 1. 4 vezes 1, 4. De oxigênio, quanto que tem? Como tem umzinho aqui, 2 vezes 1, 2. Mas qual que é a massa dele? 16. 16 vezes 2 é 32. Somando tudo, 36 gramas. A gente mostrou então a lei de Lavoisier, lei de conservação da matéria. A matéria se conserva. Eu tenho 36 gramas de reagente, vou ter 36 gramas de produto. Outro exemplo. Então a gente olha a reação, a gente vê que o coeficiente aqui é 1, 1, 1 e 1, né? Só que o 1 não é obrigatório aparecer, então eu posso deixar
em branco, é o que normalmente é feito. Então vamos somar primeiro o HCl aqui, ó. H, quantos tem na fórmula? Tem 1. Vezes o que ele vale, que é 1 grama. 1 vezes 1 é 1. O Cl, que é o cloro, quantos que tem na fórmula? Tem 1. 1 vezes o que ele vale, que é 35,5. Que é igual a 35,5. Vamos deixar o 1 alinhadinho ali, que muita gente acaba, às vezes, errando por não deixar alinhado ali. Então, 1, né? Fazendo a conta aqui, a gente vai ter 36,5 gramas. Na, quantos tem aqui na fórmula? 1. Quanto que ele vale? 23. Que vai dar 23. Quantos oxigênios tem? 1. Quanto que ele vale? 16. 1 vezes 16. Agora hidrogênio. Quantos tem aqui? Tem 1. Quanto que é a massa? 1. 1 vezes 1. Então, 1 aqui. Somando tudo, eu vou ter 40 gramas. Qual que é a somatória dos reagentes? 36,5 mais 40 gramas vai dar 76,5 gramas a massa dos reagentes. Vamos ver outro lado agora dos produtos. Na tem 1 vezes o que ele vale, que é 23, é o próprio. Cl tem quantos? Tem 1 vezes o que ele vale, que é 35,5, vai dar 35,5. Somando tudo aqui, vai dar meio aqui, 8, 58,5 gramas, né? Aí agora a gente tem hidrogênio lá na água, H2O, né? Quantos tem? Tem 2. 2 vezes o que ele vale, que é 1 grama. 2. Aí tem 1 oxigênio. 1 vezes o que ele vale, que é 16. É o próprio 16. Somando tudo aqui, ó. 16 com 2, 18 gramas. Agora vamos somar 58,5 com 18 para a gente ver a massa dos produtos. Então vai dar meio aqui, 16 vai 1, 76,5 gramas, e novamente mostramos a validade da lei de Lavoisier. Vamos para mais um exemplo. Aqui a gente vai ter Na quantos? Ó, Na tem 1 aqui, 2 vezes 1, 2 NAs. Vezes 23, que é o que ele vale, vai dar 46. 1 oxigênio vezes 2, vai dar 2 oxigênios, vezes que ele vale, que é 16, 32. Aí eu tenho 1 hidrogênio vezes 2, porque o coeficiente ele multiplica a fórmula toda, né? Hidrogênio, então, tem 2 vezes o que ele vale, que é 1, vai dar 2. Agora a gente soma tudo aqui. 10, sobe 1, 80 gramas. Agora o H2 é CO4. Tenho 1 aqui na frente, né, que não precisa aparecer. Então H, que é o hidrogênio. Quantos tem? Tem 2. Quanto que ele vale? Vale 1. Então 2 vezes 1, 2. Enxofre tem 1. Quanto que ele vale? 32. Oxigênio tem quantos? Tem 4. Que vezes o que ele vale, que é 16, vai dar
64. Soma tudo. 90, 98 gramas. Vamos somar tudo então do lado dos reagentes. 80 com 98 vai dar 178 gramas. Vamos ver outro lado aí. Na tem quantos? 2 vezes o que ele vale, que é 23, 46. Enxofre tem 1. Quanto que ele vale? 32. Aí o oxigênio, que tem 4 vezes 16, 64, né? Então, somando tudo aqui, 6 com 4, 10, 12. 6, 4, 142 gramas. Agora aqui eu tenho na água, hidrogênio, 2 vezes 2, 4, vezes que ele vale, que é 1, 4. Oxigênio tem 1, vezes 2, 2, vezes 16, 32. Somando tudo, 36 gramas. Somando os produtos, 142 com 36, 8, 7, 178 gramas. Então a gente vê aqui a igualdade entre as quantidades de produtos e reagentes, comprovando então a lei de Lavoisier.